Vamos lá, meus alunos, mais uma aula. Hoje é aula 49 de Biologia. Vamos falar aí mais uma vez de mais um assunto muito interessante, tá bom? Eu, professor Silvinho Santos, estou aqui com vocês agora nesse período, juntamente com a professora Tabita, né? Ela está aparecendo de vez em quando, aí depois vem eu aqui. Essa unidade está um pouco mais misturada com relação à minha presença e a dela, tá bom? Até porque eu não gosto de ficar aqui com saudade de vocês. Vamos lá, joga na tela, já estou louco aqui para passar para vocês esse conteúdo. Hoje é um assunto muito tranquilo também, tecido conjuntivo linfático, né? O sangue e tecido linfático, sangue e sistema imunitário. Como assim, professor? Sangue dentro de tecido? Pessoal, é um tecido sanguíneo. Sistema imunitário, né? É um tipo de tecido. Tecido linfático, que tem a parte glandular do nosso organismo. Tudo é tecido. E tudo é tecido o quê? Conjuntivo. Para você ver como o tecido conjuntivo ele é um tecido muito importante para a nossa sobrevivência. Nossa habilidade dessa aula é entender a morfofisiologia dos tecidos animais, compreendendo suas inter-relações, tá? Então vamos lá. Tecido linfático, né? A gente tem uma circulação, pessoal, que a gente chama de circulação sanguínea e também circulação linfática. Essa circulação linfática ela é formada pelo tecido linfático, que a gente vai estar vendo aqui hoje. O tecido sanguíneo, ele corre por dentro dos vasos sanguíneos e leva aí vários nutrientes, entre eles oxigênio, sais minerais, algumas moléculas orgânicas aí também para a formação de energia, como a glicose, enfim, tá? Isso corre no sangue. E no tecido linfático? O tecido linfático ele não corre pelas veias, ele corre entre as células, tá bom? Na matriz intercelular, ok? E ele é muito importante. Por que eu estou falando que ele é muito importante? Porque não é só porque ele está fora do vaso sanguíneo que ele não tem importância negativa. Ele tem muita importância até mesmo para a questão da nossa proteção, né? Nosso sistema imunológico, né? E também a veiculação de hormônios aí pelo nosso organismo. Então vamos lá, tecido linfático, joga na tela aí. O tecido linfático, assim como o tecido sanguíneo, pessoal, ele tem como fluido a linfa, tá bom? No tecido sanguíneo a gente tem o sangue e no linfático a gente tem a linfa, tá? Ó, ele é formado aí pela linfa, os órgãos linfóides, que são baço, timo, a própria linfa, né? São os componentes do sistema linfático. As tonsilas palatinas e os vasos sanguíneos, os vasos linfáticos. O que são tonsilas palatinas, pessoal? Quem é que sabe? Olha aí para mim. Vocês já ouviram falar numas glândulas chamadas amígdalas, que ficam aqui, ó, nessa nossa região, na entrada da nossa garganta, né? Isso são tonsilas palatinas, são as também chamadas de amígdalas. Tem pessoas que tiram as amígdalas, né? Porque muita infecção. Porque eu tenho uma infecção de garganta recorrente, então eu tirei as amígdalas. Tá, legal, isso é uma opção que você tem. Porém, as tonsilas palatinas, né, as amígdalas, elas estão ali com função glandular de defesa. Por quê? Porque as glândulas do sistema linfático, elas também são responsáveis pela produção de células de defesa. E o que é que acontece? Elas captam determinadas infecções que estão tentando invadir seu organismo. Então, antes que eles se instalem, ela, né, se manifesta antes e captura eles. Aí, quando você está com uma garganta inflamada, muitas vezes é porque ela chamou para ela, né, uma infecção tentando proteger o seu organismo. Então, pessoas que tiram aí as amígdalas, às vezes, podem estar mais suscetíveis a infecções, tá bom? Porque ela é uma espécie de capturadora de infecções de garganta, tá bom? Então, as tonsilas palatinas, para quem não sabe, são as amígdalas, né? E os vasos linfáticos, que são os vasos que eu disse que correm aí entre as células, tá bom, pessoal? Vamos lá, próxima, aliás, joga na tela, né? Sistema linfático. Como vocês podem ver, ó, tem aqui as amígdalas, o timo, que é uma glândula que fica na região aqui do nosso externo, que é essa região do nosso peito aqui, onde fecham
as vértebras, né? Olha aqui de novo para mim. Na última aula, lembra que eu falei sobre a questão do tecido cartilaginoso, que ele faz o acabamento, né? As nossas costelas saem aqui da região da costa e fecham aqui no nosso externo, no osso externo. Internamente nesse osso externo tem o timo, que é uma glândula muito importante, principalmente aí na fase de formação do indivíduo, tá bom? Temos ali o baço também, vocês conseguem perceber aqui, ó, o baço, os nódulos linfáticos, estão bem aqui, ó, que na verdade eles se encontram na região aqui da virilha, né, de nós seres humanos, e os vasos linfáticos, que são essa gama de vasos que vocês estão vendo aí. Isso não é vaso sanguíneo, pessoal. Vocês podem se confundir, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe a rede de vasos sanguíneos, que é semelhante a essa imagem, que ela corre pelo corpo todo. E existe a rede de vasos linfáticos, tá bom? Que também alcançam o nosso corpo todo, porque elas também têm funções de levar, de exercer determinadas funções, como, por exemplo, transporte de substâncias, transporte aí até mesmo de células do sistema imunológico, tá bom? Joga na tela aí, por favor. Então, o sistema linfático, ele é regido aí por glândulas, digamos assim, que os órgãos linfóides que a gente chama são glândulas que a gente tem, né? A linfa é um líquido claro, ligeiramente amarelado, que flui lentamente em nosso corpo através dos vasos linfáticos, tá bom? Olha aí, ó, todas essas estruturas lilás aí, mais escuras, né, elas estão associadas aí com a circulação linfática, né, com a questão da linfa. Tonsilas, né, o timo, que eu falei que fica aqui no meio do nosso peito, os linfonodos, que são essas glândulazinhas pequenininhas que vocês veem aí em lilás assim, mais escuro, né, digamos assim. E se vocês perceberem, elas sempre se concentram, né? No caso aqui nas axilas, ó, elas têm mais concentração. No caso aqui das virilhas, ó, tá bom? No caso aqui no pescoço também, tá? Então, esses vasos linfáticos são essas linhazinhas que correm aí pelo corpo da figura. O fígado, o baço, né? Placa de Peyer, né? No intestino delgado. Apêndice, medula óssea. No caso aqui, está destacando o osso, né? Mas está se referindo à medula óssea porque ela corre dentro do osso, tá bom? Então, a linfa, ela está sempre presente nessas várias estruturas. Como eu falo, a linfa, ela corre o nosso organismo todo através dos vasos linfáticos. Uma coisa que é interessante, pessoal, eu vou deixar mais para frente, que essa informação que eu ia dar agora, ela tem mais a ver com os órgãos linfóides, né, os linfonodos. Então, a origem da linfa, ela é originada onde? A partir dos líquidos intersticiais. O que são líquidos intersticiais? São aqueles líquidos que correm entre as células, tá bom? Por isso que eu digo, a linfa, ela não corre nos vasos sanguíneos, ela é feita desses líquidos que correm entre uma célula e outra, que não são necessariamente vasos sanguíneos, tá bom? Então, parte desse plasma, né, que transborda aqui, ó, dos vasos sanguíneos, ele é o quê? Recolhido pelos capilares linfáticos e são levados aos vasos de maior calibre, que a gente chama de vasos linfáticos, ou seja, os capilares linfáticos, que são vasos menores de linfa, eles desembocam em vasos maiores, que são os vasos linfáticos. A dinâmica é a mesma da circulação sanguínea, é muito parecida, tá, pessoal? No caso de capilares linfáticos, vasos linfáticos são equivalentes aí a capilares sanguíneos, vasos sanguíneos, enfim, tá bom? Mas aqui, lembre-se, a gente está falando de vasos linfáticos, né, de circulação linfática. Os linfonodos, pronto, né, são pequenos órgãos globulares, ou seja, que a gente chama também de glândulas, situados ao longo da circulação linfática, além do baço e das tonsilas palatinas, tá? Que estão associadas ao quê? Defesa,
retenção de micro-organismos, tá? E filtragem. Por isso que eu falei sobre a questão lá das tonsilas, né? Das amígdalas, a questão que as glândulas, geralmente, elas atuam ali na função de defesa, porque elas têm concentrado ali a produção de anticorpos, de células do sistema imunológico, que estão ali muitas vezes prontas, meio que é como se fosse uma base para essas células ficarem ali de prontidão para a hora que acontece um perigo, aí, uma situação de invasão, elas acabam atuando, tá bom? Então, esses órgãos, eles estão muito associados, além da retenção do micro-organismo, filtragem, no geral, à defesa, né? Então, aqui a gente fala sobre um assunto popular, que eu acho que já aconteceu com vocês, ou alguém que vocês conhecem, a tal da íngua, né? Por que a íngua, ela aparece em determinadas situações? E, geralmente, se vocês prestarem atenção agora, eu acho que vai cair a ficha de vocês com isso que eu vou falar com relação à íngua. Geralmente, a íngua, ela ocorre ou na região do pescoço, ou na região das axilas, ou na região das virilhas, tá bom? Lembra que ainda há pouco eu destaquei as imagens? Eu falei assim, ó, elas estão bem concentradas aqui nas axilas, na região da virilha, no pescoço. Lembra que eu falei isso? Né? Como elas estão associadas muito à questão aqui que eu falei, ó, da defesa, e eu falei das amígdalas que defendem o nosso organismo, por exemplo, né? Toda vez que se tem algum tipo de ferimento perto dessas estruturas, elas acabam produzindo ali as células de defesa. Isso faz com que essa célula fique ali inflamada, ela fica aumentada, ela aumenta de tamanho. Por quê? Porque ela fabricou mais substâncias para atuarem naquele ferimento que está ali próximo. Então, quando elas se encontram maiores, é sinal que perto daquela região existe algum tipo de lesão que está fazendo com que sejam recrutados células de defesa para aquele sistema linfático daquela proximidade. Então, geralmente, quando você está apresentando uma íngua, né, que são as glândulas crescidas em algum tipo de extremidade do seu corpo, algum tipo de parte do seu corpo, é sinal que existe algum tipo de ferimento, algum tipo de lesão que está ocorrendo, ou internamente ou externamente naquela região, tá bom? Então, se liga que a íngua, popularmente falando, né, que é essa glândula crescida, né, esse linfonodo crescido, ele indica sempre algum tipo de lesão perto da região onde ele se encontra. Se for na virilha, ali pela região da perna, região pélvica, né? Se for pelo tronco, pode se manifestar nas axilas ou no pescoço, né? Às vezes um dente machucado, enfim. Tudo isso tem a ver com a questão do crescimento dessas glândulas que a gente chama íngua, tá bom? Vai lá, joga na tela. Então, esses aqui foram os linfonodos, que são as glândulas, tá bom? Remoção de impurezas e dos fluidos em excesso nos tecidos corporais. Essas são funções do tecido linfático, tá? Produção de células envolvidas no mecanismo de defesa do organismo, como os linfócitos. Olha aí, ó. Lembra que nós falamos sobre... quando a gente fala sobre o sistema de defesa, a gente fala sobre linfócitos, que são células muito importantes para a nossa defesa, principalmente as defesas de memória. Que defesas de memória são essas, pessoal? São aquelas defesas que a gente adquire e nunca mais a gente perde, entendeu? E coleta e distribuição de ácidos graxos e gliceróis absorvidos no intestino. Olha como o tecido linfático ele é extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo, né? Para a manutenção do nosso organismo. Formação de ínguas. Olha aí, ó, que eu acabei de falar. Micro-organismos patogênicos são capazes de causar doenças, tá, pessoal? Fazem com que os linfócitos próximos do local da invasão se multipliquem, tá? Ativamente provocando um inchaço dos linfonodos, formando o que a gente chama de ínguas, tá? Eu falei aí ainda há pouco para vocês sobre isso. Então, a formação das ínguas
é devido aos micro-organismos que estão ali, né, tentando invadir, que estão, de alguma forma, causando alguma infecção. Então, o que acontece? O organismo acaba produzindo linfócitos, tá? Nas proximidades desse ferimento, que geralmente são as glândulas que estão mais perto ali, tá? E esses linfócitos se multiplicam, fazem com que o linfonodo fique mais inchado. Isso vai causar uma íngua. Por isso, toda vez que tem uma íngua numa determinada região, é sinal que tem algum tipo de infecção acontecendo ali próximo, tá bom? Tecido hematopoético. Falamos sobre esse termo aí na última aula, né? Até que eu falei, esse termo aqui vocês vão ver com mais calma na próxima aula, que é essa aula agora. Tecido hematopoético é o tecido sanguíneo, tá bom, pessoal? Células ou tecidos hematopoéticos são tecidos que produzem sangue, tá bom? E lembra lá quando a gente falou sobre o osso falou que uma das funções, né, quando a gente estava falando sobre o osso, a gente viu que uma das funções do tecido ósseo era a fabricação de sangue, por ele ter um tecido hematopoético no seu interior, em algumas estruturas ósseas, tá bom? Origem, olha que interessante, o sangue ou tecido sanguíneo é formado no tecido hematopoético, tá bom? O que significa? Do grego aima, que significa sangue, e poiesis, que é a produção. Então, é a produção sanguínea. Isso vai acontecer num local que a gente chama de medula vermelha, ou líquido vermelho, medula vermelha do osso, tá bom? Quando você toma, agora uma coisa assim bem popular, né? Quando você está comendo aquele cozido, né? Aquele cozidão bem bacana, aquele osso, aquela carne com osso para dar sustância, não é gostoso você chupar aquele caldo de dentro do osso, né? Aquilo ali é medula, aquilo ali, no caso, medula do animal, né? Aquilo ali são fluidos sanguíneos do animal que ficaram ali dentro, que, claro, depois que cozinham, eles acabam ficando saborosos ali para a gente ingerir, né? Mas ali, nesses tecidos, né, está acontecendo ali transporte, quando aquele animal era vivo, claro, acontece ali transporte de substância através do sangue que corre ali, né, e a própria medula do animal que está circulando por ali. E nessas regiões, né, da cabeça dos ossos tem a que a gente chama de medula vermelha, que acabam atuando aí na produção de sangue, né, que é onde ficam os tecidos hematopoéticos, tá bom? O famoso tutano aí, ó, essa região amarelinha aqui, ó, do osso, né? Quando você come aquela carne, o famoso chambari, né? Aqui na minha região eu conheço como chambari. Aí vem aquele tutano assim que você pega ele, tira ele do osso, é gostoso demais, hein? Volta para a tela, senão vai me dar fome aqui. Vamos lá. Então esse tecido está localizado no interior de alguns ossos, como os localizados na região pélvica, tá bom? Externo, clavícula e costelas, tá? Então, a região pélvica, pessoal, para quem não conhece, é essa região aqui, ó. Essa região da gente aqui é a região pélvica. No caso aqui, na região pélvica, no externo, né? Que é aquele osso que eu falei aqui, quando a gente estava falando de osso, falei que o externo é onde as costelas se encontram, né? Clavícula e as próprias costelas, tá bom? Então essas são as estruturas aí da medula óssea, que contém essa medula óssea vermelha, beleza? Joga na tela aí para a gente continuar falando ali com os alunos, de uma forma para a gente estar rabiscando ali na tela. Bom, enquanto a gente não vai, né, para a tela, eu vou passando aqui, isso, melhorou. Então, ó, aí vocês veem a medula óssea, que é esse amarelinho, e a medula óssea vermelha, que é nessa região, né, onde geralmente a gente chupa aquele caldinho que eu falei quando a gente está comendo, né? Então, é a região produtora de sangue, né, o tecido hematopoético, beleza? Então, o conceito de sangue. O sangue, ele é um tecido líquido, tá? Formado por diferentes tipos de células que circula por todo o nosso corpo, tá? Qual que é, assim, uma função, pessoal,
muito atrelada ao sangue, na opinião de vocês, qual seria? Diz aí para mim. O sangue, ele transporta, entre outras coisas, oxigênio no nosso organismo, tá bom? Essa é uma função muito importante do sangue. Por quê? Porque sem oxigênio a gente não sobrevive. E para que serve esse oxigênio que circula no nosso organismo? Fala aí para mim. Toda vez que a gente respira, pessoal, a gente precisa, né, a gente está captando o quê? Oxigênio, tá bom? E esse oxigênio vai para onde? Para o pulmão. Quando ele chega no pulmão, o que vai acontecer? Ele vai ser trocado por células, aliás, ele vai ser trocado pelo CO2, tá? Entre outras funções, essa é uma função do sangue, é fazer a circulação do oxigênio no nosso organismo, né? E captar o CO2 e jogar ele fora, beleza? Funções básicas: transportar oxigênio e nutrientes para as células, como eu acabei de falar, retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, como o CO2, tá? Olha que interessante. Olha aqui para mim. Toda vez que a gente puxa o oxigênio, ou seja, que a gente inspira, a gente está puxando oxigênio. Quando a gente expira, que a gente joga para fora, a gente está liberando CO2, que é o gás carbônico. Tá bom, pessoal? Então, o oxigênio ele entra no nosso organismo, vai para os pulmões. Nos pulmões ele vai ser inserido no sangue, né? O sangue, através das hemácias, vai carregar esse oxigênio. Depois que esse oxigênio for usado, o que vem para fora, né, é o que a gente chama de CO2, ou seja, o sangue pega o oxigênio, leva nas hemácias, as hemácias trazem o CO2, porque ela deixa o oxigênio e traz o CO2. Esse CO2 vai embora e a gente está novamente captando o oxigênio. Agora, esse CO2 que está saindo no momento em que eu estou respirando aqui, ele não é exatamente proveniente desse oxigênio que acabou de entrar. Quando eu faço isso aqui, ó, e coloco o ar para fora, esse CO2 ele já é fruto de um metabolismo que já ocorreu da respiração que eu fiz, né, algum tempo atrás. Ele não entrou agora e já vai sair o oxigênio proveniente, já vai sair o CO2 proveniente dessa respiração que eu acabei de dar, não. Né? Eu usei o oxigênio, ele veio para o meu organismo, ele vai passar pelo meu sangue e daqui a pouco ele vai sair na forma de CO2. Tá bom? É por isso que a gente precisa o tempo todo respirar, para o nosso organismo receber oxigênio através do sangue. E para que serve o oxigênio? Para fabricação de energia por parte do corpo. Lembra da situação que eu já dei essa aula? Ciclo de Krebs, quebra da glicose, enfim. Tudo isso é vital para o nosso organismo. Então, a função é de transportar oxigênio e nutrientes para as células e o quê? A retirada das sobras das atividades celulares, como o CO2 também é uma função do sangue. Tá bom? Joga na tela, por favor. Conduzir hormônios pelo organismo. Olha que interessante, né? O sangue ele é um tecido que ele passa aí por todas as partes do nosso corpo. Então, ele é um eficiente condutor de substâncias que precisam chegar em várias partes do nosso corpo, entre elas o hormônio. Por exemplo, a insulina, né? A gente tem aí a função da insulina aí atuando aí na questão da retirada da glicose do sangue, né, para levar para dentro das células, então evitando assim a diabetes, enfim. Dentre essas funções, né, dentre esses hormônios, nós temos a insulina aí, que é produzida pelo pâncreas e que cai na corrente sanguínea e vai ser transportada pelo sangue. Essa imagem aqui ela é uma imagem didática muito interessante, ela é muito explicativa, né? Imaginem que esse cano aqui é um vaso sanguíneo, né? Esse tubo. E por dentro desse vaso sanguíneo está passando, claro, o sangue. E o sangue ele é formado, entre outras coisas, pela hemácia, né? Não só pela hemácia, mas pelo plasma, pelas plaquetas, pelos leucócitos.
Ou seja, o sangue ele não é só hemácia, pessoal, ele não é só transporte de oxigênio. Vocês conseguem ver aqui vários elementos, né, que são as células do sangue, que estão aí atuando para a manutenção da nossa vida. O plasma, por exemplo, ele é a parte o quê? Líquida do sangue. Tá? Quando você pega uma porção sanguínea dentro de um tubo de ensaio, assim, existem equipamentos específicos para isso, tá? A gente coleta o sangue, coloca naquele tubinho do fundinho arredondado, fininho, e a gente tampa ele e coloca numa máquina chamada centrífuga. Aí essa centrífuga já está dizendo, o movimento é centrífuga, ela vai rodar muito forte e tudo que for mais pesado no líquido do sangue, ele vai acabar indo para o fundo desse vidro. Então, após centrifugar uma porção de sangue, a gente vai ver a parte sólida do sangue embaixo, porque ela foi solidificada devido ao movimento centrífugo que teve, e a parte líquida do sangue fica em cima. É como se fosse água e óleo, né? Você consegue ver o óleo por cima e a água por baixo. No caso da centrifugação do sangue, você vê uma massa vermelha embaixo, que é a parte sólida, e a parte líquida amarelada em cima, que é justamente o plasma, né? Que eu falei que é a parte líquida do sangue, tá bom? Então, geralmente no plasma são encontradas células de defesa, são encontradas estruturas que são características de serem encontradas no plasma. E embaixo ficam as células mais pesadas, né, que são as hemácias aí. Tá bom, pessoal? Isso é uma curiosidade, se um dia você tiver uma oportunidade de ver um sangue centrifugado, você vai ver você vai visualizar isso que eu estou dizendo aqui para você, tá bom? Então aqui a gente consegue perceber que o sangue, né, o vaso sanguíneo, ele não é só sangue que passa por ele, várias outras células que estão envolvidas aí na nossa sobrevivência, como por exemplo as plaquetas, que é essa aqui onde está meu pé, bem aqui, ó, a plaqueta aqui, ó. Ela serve o quê? Para regeneração de tecidos, quando você tem uma lesão, não só externa, mas também interna. Né? Leucócitos serve aí para a nossa célula de defesa e as hemácias atuam aí diretamente no transporte de oxigênio pelo nosso organismo, né? Através da corrente sanguínea. Beleza? Joga na tela aí, por favor. Então, as hemácias, né, também chamadas de eritrócitos, não possuem núcleo, tá, nos mamíferos, possuem na sua composição a hemoglobina, tá, pessoal, que confere a cor vermelha ao sangue e captura de oxigênio nos pulmões. Então, qual é o sal mineral que é muito importante para a produção sanguínea da gente? É o ferro, né, que ele participa ali da composição da hemoglobina. Por isso, quando a gente está com anemia ou baixa produção sanguínea, os médicos passam alguns remédios ou comidas que sejam ricas em ferro, tá bom? O plasma, pronto, aqui ó, um exemplo do que eu falei. A manutenção, para que ele serve? A manutenção da pressão osmótica, transporte de anticorpos, hemácias, plaquetas e uma das principais reservas de água no corpo humano. Ok, então pessoal, por que a gente precisa de água? Quanto mais água no nosso organismo, agora claro, água numa quantidade ideal, né? Não é água demasiada também, ela pode causar problemas. Então, ela vai o quê? Fluidificar o nosso sangue. Então, quanto mais água tiver em dias, o consumo de água tiver em dias, você vai ter uma porcentagem de plasma ideal para a circulação sanguínea, né? A produção desse plasma. Então, ó, pressão osmótica também que nós vimos sobre a questão da entrada e saída de substâncias da célula, né? O plasma vai estar atuando nessa função também em transporte de anticorpos. Como eu falei, é no plasma que a gente vai encontrar, né, a maioria das células de defesa da gente, tá bom? Geralmente é na região do plasma. Então, nós temos aqui, ó, os glóbulos vermelhos, que são a parte mais densa do sangue, os glóbulos brancos e plaquetas, que são as células de defesa e células de reconstituição de tecido, que ajudam na reconstituição de tecido, que ficam aqui nessa divisão, ó, né?
E o plasma que eu falei que é a parte líquida no sangue. O que ele contém? Albuminas, globulinas e fibrinogênio, tá bom? Então, isso aqui é um sangue centrifugado, com a parte mais pesada embaixo e a parte mais leve em cima, tá? Leucócitos, popularmente falando, são o que a gente chama de células de defesa, tá, pessoal? Também chamados de glóbulos brancos, têm forma circular e são nucleados. Correspondem a pouco mais de 1% do volume total sanguíneo, tá? Tem função de defesa. Então, nós temos aqui monócitos, os linfócitos, ó, lembra do tecido linfático? Linfócitos, né? Eles são produzidos nas glândulas que eu falei lá. Por isso que quando a íngua tem uma região que está ferida, ali perto são produzidos vários linfócitos naquela glândula que está ali perto. Eosinófilos, basófilos, neutrófilos são todos células específicas para, às vezes, determinados tipos de infecção, de bactérias, de vírus, protozoários, enfim, tá? Então, elas têm função de defesa. As plaquetas, também chamadas de trombócitos, são muito importantes no que diz respeito ao processo de coagulação, né? Quando você está precisando de coagulação sanguínea de uma maneira mais eficiente, é preciso que você tenha uma ingestão de plaquetas. Aí, por exemplo, na causa de algum acidente, sei lá, um ferimento muito perigoso, que está perdendo muito sangue, é preciso, né, que se interrompa essa coagulação. Então, às vezes, pode ser usado aí a ingestão de plaquetas nas pessoas, tá? Prevenção e interrupção, tá bom? De vazamento sanguíneo. Em um ferimento, elas se direcionam ao vaso sanguíneo rompido, formando um tampão. Ou seja, elas vão coagulando o sangue na região da ferida e acabam tampando esse ferimento. Por isso que uma ferida ela começa sangrando, mas daqui a um tempo ela para de sangrar, porque as plaquetas agiram ali naquela abertura, entendeu? Então ela corresponde a menos de 1% do nosso sangue. Aqui nós temos os elementos figurados do sangue, que são isso que eu falei, né? Mas de uma forma aqui mais separadinha. As hemácias, que são também chamadas de eritrócitos e são transportadoras de oxigênio. As plaquetas, que são os trombócitos, que tem a ver aí com a coagulação sanguínea. E as células de defesa, que a gente chama de glóbulos brancos, né? Que são os leucócitos. Tá bom? Sistema imunitário. O sistema imunitário nada mais é do que o sistema de defesa. É o conjunto de células, tecidos e órgãos e moléculas responsáveis por quê? Pela defesa do organismo contra agentes ou moléculas estranhas de todos os seres, tá? De todos os seres vivos, com a finalidade de manter a homeostasia, tá? Que é o equilíbrio dinâmico aí do nosso organismo, entre as células, entre a harmonia, né? Entre patógenos, células de defesa, tá bom? Não pode ter um desequilíbrio, porque senão um dos dois vai acabar ganhando aí na situação. Você sabia? O sistema imune ele é dividido em dois tipos de imunidade, que caracterizam dois tipos de resposta. A gente chama de imunidade inata e a imunidade o quê? Adquirida, tá? A adquirida é aquela que o quê? Que você é a resposta natural do corpo às infecções. A imunidade adquirida, o nome já está dizendo, né? Você adquire ela durante a sua vida devido aos contatos que você tem com patógenos aí ao longo do seu desenvolvimento. Então vamos saber como é que funciona? A imunidade inata ou natural. Ela é a primeira linha de defesa do nosso organismo, é esse tipo de imunidade, né? Quando você tem algum tipo de contato, como por exemplo agora, é muito provável que o seu organismo ele esteja sendo tentado, ele tem algum tipo de organismo tentando invadir o seu organismo, mas ele está ali trabalhando para que você não adoeça. Afinal de contas, eu já falei isso em outras aulas, você não está aqui livre de doenças, não é porque não tem nada tentando te atacar, é justamente porque o teu sistema imunológico está funcionando e está ali o tempo todo te defendendo. Tanto que quando você tem uma baixa nessa imunidade, você acaba adoecendo, tá? Então, ela é a primeira linha de defesa do organismo, a gente já nasce com ela,
tá? Ela é uma resposta rápida, ela é uma resposta logo de cara, é ela que vai atuar, tá bom? Então ela é limitada aos estímulos extremos do corpo, ou seja, é um tipo de defesa que ela vai simplesmente agir conforme for a tentativa de invasão do nosso organismo por outros agentes estranhos, tá? E ela é representada por quê? Barreiras físicas, químicas, biológicas, celulares e inflamatórias. Quais são as barreiras físicas? Pele, trato respiratório, espirro. Lembra do trato respiratório? Eu falei das tonsilas, que elas estão aqui onde passa nosso também tem contato com o ar. No caso, ela não é do trato respiratório, mas passa, né, o ar. Então, os nossos próprios pelos do nariz são sistemas aí de barreira que tentam impedir, né, a penetração de outros seres. Né? A tosse, né, o espirro são ações que estão visando a expulsão do nosso corpo, de agentes estranhos do nosso corpo, né? Os fluidos corporais, mucosas e membranas. As barreiras químicas e biológicas, quais são? Elas inibem ou eliminam o crescimento de agentes patogênicos com ação de enzimas através da temperatura, acidez gastrointestinal, por exemplo. Né? O nosso estômago, por exemplo, ele tem uma temperatura, ele tem uma acidez tão violenta que não é todo micro-organismo que consegue causar infecções nele. Barreiras aí celulares, né? São os linfócitos, leucócitos, fagocíticos, neutrófilos, monócitos, macrófagos, são tudo células de defesa, tá? Eles vão o quê? Fagocitar, né? Ou endocitar. Por que eu digo isso? Endocitose, você endocitar, né? Uma célula, quando ela endocita um organismo, ela vai produzir a fagocitose, ou seja, ela vai fagocitar um organismo estranho. Ela vai simplesmente engolir ele e destruir ele dentro dela, tá bom? E esses tipos de células são esses aqui, ó, que são as barreiras celulares. Barreiras inflamatórias, reações a infecções com danos teciduais, induzem células fagocitárias para a área afetadas. Então, onde tem uma determinada inflamação, aí entra, por exemplo, a questão lá do sistema linfático também, né? Onde tem uma determinada inflamação, aquele sistema linfático vai produzir células de defesa que vão ser recrutadas para a área da infecção, tentando ali acabar com essa situação, tá? Então, a resposta imune inata é capaz de prevenir e controlar diversas infecções. É a imunidade, olha que interessante, é a imunidade inata que avisa sobre a presença de uma infecção. É a primeira defesa que a gente tem, né? Ela vai lá e tenta. Enquanto ela está ali tentando, conforme for o ataque, ela vai ali resistindo e já vai avisando para o corpo, ó, se liga que está vindo chumbo grosso por aí, né? Ela que faz esse tipo de aviso. E a imunidade adquirida ou adaptativa, né? O próprio nome já está dizendo, né? Você adquire ela durante a vida. Ela é ativada pelo contato com os agentes infecciosos. E sua resposta à infecção aumenta a cada exposição sucessiva ao mesmo invasor. Ou seja, cada vez que eu entro em contato com um indivíduo, com um agente patogênico, o meu organismo vai criar uma defesa para esse organismo. E dificilmente eu pego essa doença novamente. Tá bom? Então tem a imunidade humoral e a imunidade celular. Imunidade humoral é aquela em que participam as proteínas especiais presentes no plasma sanguíneo, né? São os linfócitos B, os anticorpos produzidos pelo linfócito B. E o que ele faz? Ele, ao se ligar com o antígeno, que é o causador da infecção, ele inativa e favorece sua destruição pelas células fagocitárias. Ou seja, ele vai lá e enfraquece, né, aquele invasor e vai para as células fagocitárias e diz, ó, destrói aí que eu já controlei, tá bom? Na celular, nesse processo, atuam os glóbulos brancos, chamados o quê? Linfócitos T, tá? Citotóxicos ou matadores, apresentando na membrana plasmática proteínas que reconhecem e se ligam às células anormais ou infectadas por vírus, lançando sobre elas uma substância chamada perfurina que destrói
a membrana plasmática. Beleza, pessoal? Então essa foi a aula de hoje. Falamos aí sobre mais uma gama de tecidos conjuntivos. Falamos sobre o tecido linfático, sobre o sangue, sobre o tecido de defesa. Vocês viram como é importante a existência do tecido linfático na gente, para a questão da manutenção também da nossa defesa, a importância também sanguínea, suas devidas funções, são todas vitais para o nosso organismo, assim como o tecido de defesa também. Tá bom? Agora vamos para a nossa revisão, ver os pontos mais em destaques aí que a gente pode estar relembrando.